Bom, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui para explicar sobre a atividade da semana, tá certo? Então, vai ser um formulário lá, tá? Aí vocês acessam. Primeira coisa, gente, leiam, por favor, o que tem escrito aqui, bem no começo, porque vai ter as instruções, vai ter falando o que tem que ser feito na atividade, onde que tá a atividade no livro, tal e tal. E aí, se vocês não leem, fica difícil, né? Então, dê uma lida aí, antes de começar a atividade, tá certo? Essa atividade ela está valendo 1 ponto para todos que entregarem. O que isso quer dizer? Quer dizer que de repente está em dúvida uma questão, você não conseguiu fazer, ou você errou, enfim. Se você me entregar a atividade, você vai ganhar 1 ponto. Só que assim, né? A atividade, eu vou mostrar para vocês aqui, ela é basicamente uma pesquisa, uma parte é uma pesquisa do que está no livro e outra parte é algumas continhas que você tem que fazer. Aí se eu vejo lá que você não fez nem metade das coisas, eu sei que é porque você nem abriu o livro para ver, porque tá tudo lá no livro, ou então você consegue achar facilmente na internet. Então, assim, tá valendo 1 ponto, mas se eu abro lá seu formulário e eu vejo que, enfim, você mal fez, né? Então eu não vou te dar esse 1 ponto todo, né? Mas aí se você faz e eu vejo que, enfim, tem uma coerência, assim, leva 1 ponto, independente se está certo ou errado, independente de se alguma você deixou em branco, enfim. Conteúdo está nesse capítulo aí, essas páginas. A atividade está dividida em 5 partes, tá? Tem 5 sessões. E aí eu não fiz videoaula dessa matéria, porque vocês vão ver lá na atividade que é como se fosse um resumo realmente já da matéria. Então eu não fiz videoaula explicando, tá? E aí, essa semana não teremos a pergunta, então vocês podem utilizar as 2 aulas aí de matemática para responder essa atividade. Tá certo? Então, primeira coisa, a gente colocar o nome, por favor, porque como eu já falei outras vezes, só aparece o e-mail de vocês, tá? E aí eu preciso que vocês coloquem o nome, porque fica mais fácil para eu identificar quem está fazendo aquele formulário, tá certo? Próxima. Então, bom, a primeira sessão, gente, olha só, já tem uma explicaçãozinha do que é o conteúdo, é a definição de função logarítmica. Então, vocês podem ler aqui, ou vocês podem ir no livro, ou vocês podem, enfim, pesquisar em outro lugar. E aí vocês vão me responder, gente. Eu tenho essas 2 funções, f de x e g de x. Calcule f de 4, ou seja, eu quero que você me calcule nessa função f de x quando x for 4. Calcule g de menos 3. Eu quero que você calcule essa função aqui, g de x, quando o x for menos 3. É isso que tem que fazer na atividade, nessa primeira questão aqui, tá certo? Fez, próxima. Agora aqui a gente vai estudar sobre o gráfico da função logarítmica. Então aqui eu plotei os 2 gráficos de 2 funções. Log de x na base 2 e log de x na base 1/2. Tá? E aqui tá o gráfico, né? Também tem lá no livro de vocês. E aí eu faço algumas perguntas, que as respostas também estão no livro. Se você der uma estudadinha lá, você consegue fazer. Quando a base de uma função logarítmica é maior que 1, a gente vai ter uma função o quê? Crescente ou decrescente? Então, isso aqui você olha e marca. Mesma coisa para essa próxima aqui. Marque abaixo as funções logarítmicas que são crescentes. Então, de acordo com a definição, né, qual que é a base da função logarítmica para ela ser crescente, então você vai vir aqui marcar qual dessas 6 funções são crescentes, tá certo? Próxima. Observe que, como o domínio da função são números reais não negativos sem o zero, a função ela vai estar inteiramente contida no primeiro, no segundo quadrante, no segundo e terceiro, ou no primeiro e quarto. Então, bom, você vai novamente, né? Você olha aqui a função logarítmica e você vê onde que ela está contida, né? Se você não lembra qual quadrante é qual, você dá uma pesquisadinha aí para ver qual que é a ordem dos quadrantes, né? Quadrante é essa divisão aqui em 4 regiões do plano cartesiano. Aí você vai marcar a opção, né? Aqui, o gráfico da função logarítmica corta o eixo x no ponto. Aí você vai escolher aqui. É só novamente você olhar o gráfico e você vai conseguir ver. E aí o conjunto imagem da função logarítmica. O que é o conjunto imagem, né? São todos os valores de y que a minha função me retorna. Então você vai olhar também e ver qual que é a imagem da função logarítmica. Também tem lá no seu livro explicando sobre a imagem da função logarítmica. E você vai e marca qual dessas 4 opções que é. Certo? Fez, vamos para a próxima. Essa aqui já é um pouco mais trabalhosa, tá? Domínio de funções logarítmicas. Então, aqui eu botei um resumo, como é que a gente pode fazer uma conta, tá certo? E aí eu peço para vocês identificarem 2 domínios, identificar o domínio dessas 2 funções, g de x e h de x. A gente sabe que o domínio, ele é o quê? São todos os valores que a minha função, que eu posso colocar dentro da minha função, tá certo? Então, por exemplo, a função g de x aqui,
eu tenho que lembrar o quê? Da condição de existência do logaritmo. Eu sei que esse 3x menos 6, ele sempre tem que ser maior que zero, tá certo? Então, é só você fazer uma continha. 3x menos 6 tem que ser maior que zero. Então, o x vai ter que ser... Você faz a continha, aí você vai falar, então o domínio é uma dessas 4 opções aqui, tá certo? Essa segunda aqui é um pouco mais trabalhosa, tá? Você pode se basear nesse exemplo aqui, tá? Ela é bem parecida. A primeira é mais fácil, é só realmente calculou, achou o domínio, tá? Essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa, faz o cálculo lá, e aí você vai marcar uma das opções. Próxima. Aqui, gente, é a relação entre função exponencial e função logarítmica, tá certo? Então, aqui eu coloco as duas funções, uma função exponencial 2 elevado a x e a função logarítmica log de x na base 2. E quando a gente plota, a gente vê o quê? É que uma é como se fosse o espelho da outra, né? E aí eu faço duas perguntas a respeito disso. Primeiro, essa reta y igual a x, não o nome assim, né? Mas como que a gente conhece nessa reta? Enfim, uma dessas duas opções aí, também tranquilo de achar. E aqui eu pergunto, então a gente pode concluir que a função logarítmica e a função exponencial, qual que é a relação entre as duas? Elas são funções idênticas? Elas são funções inversas? Elas são funções pares ou elas são funções ímpares? Então essa aqui também você vai ver qual que é a relação existente entre a função logarítmica e a função exponencial. E aí, gente, para finalizar, eu coloquei um exercício extra aqui, que ele é de continha, né? Então, eu dou o gráfico aqui dessa função, g de x igual a log de x mais k na base A. E aí eu faço algumas perguntas. A partir do gráfico, g de menos 2 e g de menos 1 são, respectivamente. Bom, a gente sabe que g de menos 2 é só eu ir no gráfico, ver onde x é menos 2 e olhar o valor para y. A mesma coisa para o g de menos 1. Então, você vai fazer isso, você vai escolher uma das 4 opções. E aqui, a partir do gráfico, faço essa continha. Também a gente vai fazer a mesma coisa, olhar no gráfico, coloca os valores de cada um e faz a continha. Essa questão aqui, os valores de A e K são, respectivamente. Então, essa continha aqui ela é um pouco mais difícil, né? Então, mas tem alguns exemplos parecidos, enfim, mas ela é um pouquinho mais difícil. Então, dá uma analisadinha direito como que você vai fazer essa questão, tá certo? Terminou, enviou, pronto. Já ganhou seu 1 ponto. Então, novamente, se achou algo muito difícil, não está conseguindo achar a resposta ou ficou errado, enfim, vai valer 1 ponto da mesma forma. Só que se eu ver que você não fez nem a metade das perguntas, que são perguntas que estão no livro e são perguntas que já são o conteúdo da matéria, não vai ter como eu te dar 1 ponto completo, tá certo? Então, assim, dúvidas, vão lá me perguntar, mas fica tranquilo quanto a isso, tá? Não precisa estar tudo certo e nem estar tudo respondido para você ganhar 1 ponto, tá? Só tem que ter alguma coerência lá. Então, gente, é isso, tá? Bons estudos e qualquer coisa, só falar comigo. Até mais.